que todos que aqui se encontram têm algo para dizer desse Deus maravilhoso, desse Deus que realiza, desse Deus que transforma. Todos vocês já tiveram uma experiência magnífica com esse Deus. Mas hoje, em especial, nós vamos convidar o nosso irmãozinho Pedro Forte para que ele conte para nós a experiência dele com Deus, esse testemunho que pode edificar ainda mais a nossa vida e possa avivar ainda mais a nossa fé. Boa noite, paz do Senhor a todos. Meu nome é Pedro, como você já falou, conheço todos. O pastor perguntou: Pedro, você tem testemunho? Eu falei: tenho. Todos os dias eu tenho testemunho. Falei até um pouco de brincadeira com ele, mas é a real. Acho que pelo fato de nós estarmos vivos, respirando, tendo oportunidade de caminhar, estar aqui na casa do Senhor, já é um milagre. Na verdade, muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas às vezes não conseguem nem sair do leito de uma cama, de um hospital, ou talvez até da sua própria residência. Ok? Mas não é só isso que eu vou falar. A palavra do Senhor diz: pedir-se, dar-se-vos-á, né? Então nós costumamos pedir, às vezes, sempre para nós, né? Às vezes esquecemos de pedir para os outros, né? E eu tenho um filho, vai fazer 21 anos agora, que era muito problemático. Ele mora em São Paulo, mora aqui em Goiânia, né? Esse filho me deu muito trabalho, até chegou até um dia, ele me agrediu, porque estava meio bêbado, não sei lá, foi alguma coisa que ele usou, ele estava meio descontrolado, né? Mas depois a gente conversou, acabamos se acertando, ficou tudo bem. Mas ele era um menino assim, muito problemático, né? Pela idade de 17 anos, assim, começou a me dar muito trabalho, que a mãe dele até expulsou de casa. A gente não morava junto, né? Ele expulsou de casa e foi morar comigo, um bom tempo comigo. E ele tem um problema muito mais sério que isso ainda, né? Ele é deficiente auditivo, ele não escuta, ele é surdo. Então, para falar com ele, só quem sabe língua de sinais, para os surdos. E é complicado. E aí eu comecei a procurar uma igreja para levar esse menino para tentar, né, já que para nós estava difícil, né, pelo menos alguém da igreja, dar um socorro, dar uma orientação. Mas tinha que ser alguém de fora para falar com ele, porque a família não aguentava. E a Igreja Internacional da Graça de Deus, lá de São Paulo, de São João, lá eles têm intérprete. Eu comecei a levar ele para lá e ele começou a gostar da igreja, né, que tinha intérprete para falar com ele. E depois ele não quis ir mais. Eu forcei um pouco, vi que ele não queria ir mais, deixei para lá. Eu falei: não, tudo bem, tudo é no tempo de Deus, né? E ele não quis. Mas eu não desisti, né? Eu continuei sempre colocando em oração, inclusive aqui na Betel, nessa capela que eu culto, às segundas-feiras pela manhã, que é a oração dos pais para os filhos, né? E eu sempre venho aqui, aliás, poxa, pode ficar estranho, né? Porque a minha esposa atual, nós não temos filhos, só eu e ela. Uma oração dos pais para os filhos, né? A gente não tem filhos, só olhando, né? Pedro aqui direto e tal. Bom, mas não importa, o importante é o desejo que você tem no seu coração. Venha aqui orar pelos meus filhos. E outro dia eu liguei lá para São Paulo, conversando com a minha filha, que é a irmã dele, né, mais velha. Aí perguntei, falei: escuta, como está o Lucas? Não tem falado mais com ele, tem falado com problema no celular, como falar com ele é só através do WhatsApp, vídeo, e como ele não fala, não tem como ligar, né? Tem que ser só libras ou então escritas. E ela falou: pai, o Lucas está uma bênção. Eu falei: mas o que está acontecendo? Ele voltou para a igreja. Desculpa, tá, irmãos? A gente não é teatro, eu fico emocionado.
Eu quero sorrir e quero chorar ao mesmo tempo, né? Ele voltou, pai, ele falou, ele está na Igreja Graça? Não, ser uma outra igreja aqui, chama Igreja Batista Memorial, acho que tem uma aqui em Goiânia também, na rua 64, né? E lá eles têm intérprete de Libras, né? E ele foi lá um dia visitar, e ele gostou, ele está firme na igreja lá, tem um ministério de surdos, tem pastor de surdos lá. Ele não está saindo para a rua mais, para balada, não bebe, não fuma, está de boa, só está em casa e indo para a igreja. Então, glória a Deus, né? E então é isso, irmãos, a gente, né, tem que interceder pela nossa família, né, nesse meu testemunho específico é para o meu filho, né, que eu intercedi, porque eu falei, Senhor, eu estou aqui em Goiânia, ele está em São Paulo, e o Cláudio? Pedi para o Senhor cuidar, né, e fazer o teu melhor na vida dele, que o Senhor quebrante o coração dele e que ele possa descobrir que existe um caminho diferente, né? E então é isso, irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês, independente do que cada um veio fazer aqui, né? Eu acho que nós estamos aqui que já somos um milagre, viemos aqui para adorar o Senhor, agradecer ao teu santo nome, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, e por isso que nós estamos aqui. Mas nós também temos os nossos pedidos para fazer para Ele. E meu pedido especial foi esse. Então, se você tem algum desejo do seu coração, seja para a família, seja para o lado financeiro, ou, enfim, familiar, ou de trabalho, né? A gente tem que botar nas mãos do Senhor, confiar que se nós obedecermos, né, aos seus mandamentos, com certeza Ele nos dará a vitória no momento que Ele desejar, porque Ele é soberano. Nós fazemos planos, nós traçamos objetivos e metas, mas a decisão é dele. Então nós temos que colocar nas mãos dele, esperar o tempo de Deus, que Ele fará. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus e vou continuar adorando Ele da mesma forma até o dia que eu tiver fruto. Amém? Não só isso.